Eu sei exatamente o que você está pensando. Pernas demais, rápida demais. Apareceu do nada na parede do seu banheiro no meio da madrugada e desapareceu antes que você conseguisse decidir se devia gritar ou não. E o seu primeiro instinto, completamente compreensível, foi procurar o chinelo mais próximo e encerrar aquele encontro o mais rápido possível. Mas eu preciso que você segure esse chinelo por um segundo. Porque o que você está prestes a matar é o único animal na sua casa que está ativamente caçando as coisas que realmente deveriam te preocupar. Silenciosamente, toda noite, em lugares que você nunca conseguiria alcançar. E no momento em que você o elimina, tudo que ele estava segurando sob controle dentro das suas paredes ganha liberdade total para crescer sem nenhum obstáculo. A lacraia doméstica. 30 pernas, 2 antenas e um histórico de caça que a maioria das empresas de controle de pragas cobraria centenas de reais por ano para tentar imitar. Hoje, você vai entender o que ela realmente é. Não para amá-la, mas para parar de destruir a única coisa que está trabalhando para você no escuro. Vamos começar pela parte que todo mundo nota primeiro e que todo mundo interpreta de forma errada. A lacraia doméstica, conhecida cientificamente como Scuttigera coleoptrata, tem 15 pares de pernas, 30 no total, mas não são 30 pernas iguais. Cada par é ligeiramente mais longo que o anterior, criando uma progressão do tamanho que vai crescendo da cabeça até a cauda. Nas fêmeas adultas, o último par pode chegar a quase o dobro do comprimento do corpo inteiro. Isso não é acidente, é engenharia. Quando todas as 30 pernas se movem em sincronia, elas formam um padrão de onda que parece saído de um filme de ficção científica, algo que o seu cérebro categoriza instantaneamente como não deveria existir, antes mesmo de você processar o tamanho real do animal. É perturbador de um jeito que não dá para explicar racionalmente. O movimento ativa algo antigo e instintivo que o conhecimento intelectual não consegue desligar. Mas essas pernas não estão lá para te assustar. Elas estão lá porque tornam a lacraia doméstica um dos caçadores mais rápidos e ágeis que existem dentro de uma residência. Ela consegue atingir mais de 40 centímetros por segundo numa superfície plana, rápida o suficiente para atravessar um banheiro médio em menos de 2 segundos. Ela corre em paredes, corre em tetos, não perde velocidade na transição entre superfícies e consegue mudar de direção no meio de uma passada em resposta ao movimento de uma presa que se mexeu fração de segundo antes. Nenhum produto químico pulverizado reage dessa forma. Nenhuma armadilha tem esse tempo de resposta. Nenhum aparelho tem essa mobilidade dentro das estruturas internas de uma casa. A lacraia tem, porque ela vive lá. No começo do corpo, logo atrás da cabeça, existem 2 apêndices que a maioria das pessoas confunde com as primeiras pernas. Não são pernas. São as forsípulas estruturas que evoluíram ao longo de milhões de anos, deixando de servir para locomoção e se tornando ferramentas de caça. Cada forsípula é uma garra curva, afiada, conectada diretamente a uma glândula de veneno. Quando a lacraia captura uma presa, ela não espera a distância. Ela envolve o corpo do inseto com as pernas compridas para impedir qualquer fuga, crava as 2 forsípulas ao mesmo tempo e injeta o veneno diretamente no sistema nervoso. A presa para de se mover em segundos. Pesquisadores que filmaram esse processo em câmera lenta descrevem a captura inteira como uma sequência executada em menos de meio segundo. Um intervalo tão curto que a presa frequentemente não inicia nenhuma tentativa de fuga antes de ser imobilizada. Esse processo acontece dentro das suas paredes, embaixo dos seus rodapés. No espaço atrás da sua geladeira, dentro dos seus armários de armazenamento, em todas as frestas escuras e úmidas onde os insetos que você não quer em casa preferem se esconder e se reproduzir. Toda noite, enquanto você dorme, sem barulho nenhum, agora vem a parte que muda tudo e que quase ninguém sabe. A dieta da lacraia doméstica lê como uma lista de tudo que um proprietário de imóvel menos quer encontrar em casa. Baratas incluindo as ninfas jovens e as otecas, os pacotes de ovos envoltos numa cápsula protetora,
que são pequenos demais para a maioria das armadilhas convencionais. Uma única oteca pode conter até 15 futuros insetos. A lacraia as encontra e as consome antes que eclodam. Traças de roupa os insetos escamosos que se alimentam de queratina e destroem lã, seda, penas e qualquer fibra natural nos seus armários. O dano que elas causam só é percebido meses depois, quando a roupa já está com buracos. A lacraia as caça nos mesmos armários escuros onde elas se reproduzem. Percevejos um dos insetos mais difíceis de eliminar com métodos convencionais porque vivem em frestas microscópicas em colchões, estofados e rodapés. A lacraia penetra nesses mesmos espaços e os encontra onde estão. Cupins, formigas, aranhas, mosquitos, moscas, tudo que incomoda, tudo que destrói, tudo que morde. Ela não é seletiva. É uma predadora que come o que encontra nos ambientes que frequenta. E os ambientes que ela frequenta são exatamente os ambientes onde os insetos mais problemáticos de uma casa preferem se estabelecer. Um dedetizador profissional com bomba de pressão consegue pulverizar inseticida nos cantos visíveis de um cômodo. Mas não consegue injetar produto no interior de uma parede. Não consegue alcançar o espaço entre o subpiso e o piso acabado. Não consegue chegar até a cavidade atrás de um armário embutido. A lacraia doméstica vive nesses lugares. Ela os conhece com a intimidade de quem passou a vida inteira explorando cada milímetro. Aqui está algo que provavelmente vai te surpreender. A lacraia doméstica é um dos pouquíssimos artrópodes que completa todo o ciclo de vida dentro de uma residência. Ela não entrou pela janela aberta semana passada. Não veio junto com uma entrega. Não está aqui por engano. Ela nasceu dentro da sua casa. Cresceu dentro da sua casa, caça dentro da sua casa, se reproduz dentro da sua casa e vai morrer dentro da sua casa. A lacraia que apareceu na sua parede hoje à noite pode ter nascido de um ovo depositado numa fissura atrás do seu rodapé há 6 meses. A mãe dela pode ter vivido na sua casa por 2 anos. A avó dela pode ter chegado antes de você se mudar. Isso não é uma infestação. É uma linhagem de residentes que vem mantendo o equilíbrio de pragas da sua casa em silêncio, geração após geração, sem que você soubesse que precisava de ajuda. Sim, ela é venenosa. Precisa ser. Sem veneno paralisante, ela não conseguiria imobilizar uma barata, que é um inseto muito mais pesado e robusto do que ela. Mas as forcípulas que entregam esse veneno foram moldadas pela evolução para penetrar a cutícula quitinosa de insetos, não a pele de mamíferos. Em condições normais de encontro, quando a lacraia percebe sua presença e tenta fugir, ela não tem nenhum interesse em usar as forcípulas em você. Você não é a presa dela. Você é um obstáculo enorme e aterrorizante que ela quer evitar o mais rápido possível. Os casos documentados de contato entre as forcípulas e pele humana quase sempre envolvem a mesma situação. Alguém que pressionou a lacraia contra o próprio corpo sem querer, deitando sobre ela, colocando uma roupa sem ver que ela estava lá. Nessas situações raríssimas, ela reage por autodefesa. O resultado é comparável a uma picada de abelha, dor localizada, vermelhidão leve, que desaparece em algumas horas sem nenhum tratamento específico. Não existe nenhum caso registrado na literatura médica de complicação séria em adultos saudáveis decorrente de contato com lacraia doméstica. E aqui está o detalhe que muda completamente como você interpreta o encontro. A velocidade que te assusta não é agressão, é fuga. Toda vez que uma lacraia atravessa sua parede rapidamente quando você acende a luz, ela está correndo de você. O movimento que parece uma ameaça é pânico. É um animal que passou a noite inteira caçando em paz, que de repente foi exposto a uma fonte de luz intensa e à presença de um predador enorme, porque é exatamente isso que você representa para ela, e está tentando chegar a um esconderijo o mais rápido que consegue. O único que tem um sapato na mão nessa situação é você. Agora vem a informação mais importante desse vídeo inteiro, e eu quero que você guarde ela. Se você está vendo lacraias com regularidade, em múltiplos ambientes da sua casa, em horários variados, a lacraia não é o seu problema.
A lacraia está te dizendo que você tem um problema. Lacraias domésticas não permanecem em ambientes sem comida. Se uma população está se sustentando dentro da sua casa, é porque existe uma população de insetos suficientemente grande para alimentá-la. Mais lacraias significa mais presas. Mais presas significa uma infestação, estabelecida em algum lugar que você não está vendo, nas paredes, no teto, sob o piso, no isolamento, a colônia de baratas atrás do rodapé da cozinha, o ninho de cupins dentro de uma viga de madeira, a trilha de formigas que corre sob o piso até um ponto de entrada que você nunca localizou. A lacraia é o indicador, não a causa. Eliminar a lacraia sem tratar a origem não resolve nada e piora. As presas continuam lá. E sem o predador caçando, elas se multiplicam no escuro, dentro das estruturas da sua casa, sem nenhum obstáculo. É por isso que profissionais de controle de pragas que entendem ecologia de ambientes internos não recomendam tratar especificamente contra lacraias. Recomendam investigar e eliminar as condições que atraem os insetos que elas comem. Controlar umidade e lacraias precisam de ambiente úmido para sobreviver, e alta umidade também é o que sustenta baratas, traças e percevejos. Consertar vazamentos. Melhorar a ventilação em banheiros, áreas de serviço e porões. Vedar frestas em rodapés, ao redor de tubulações e em pontos de entrada na fundação. Elimine a comida. A lacraia, sem razão para permanecer, vai diminuir por conta própria. Se aparecer uma ocasionalmente, a resposta mais útil é deixar onde está. Ela está fazendo um trabalho em espaços que você não consegue alcançar, caçando coisas que você prefere não ter em casa. O desconforto de vê-la é real. O serviço que ela presta também é. Se estiverem aparecendo com frequência em vários ambientes, trate como diagnóstico, não como praga. Verifique umidade, conserte vazamentos, melhore a ventilação, vede frestas, reduza a desordem em áreas de armazenamento escuras, onde insetos e lacraias igualmente preferem se abrigar. Quando a população de presas diminui, a de lacraias acompanha automaticamente. E se você encontrar uma e simplesmente não conseguir deixar lá onde está, um copo e um pedaço de papelão movem ela para fora sem nenhum dano, sem que você precise chegar mais perto do que se sente confortável. Há algo se movendo nas paredes da sua casa nesse exato momento. Não é hipótese, é certeza estatística. Toda estrutura residencial com mais de alguns meses de existência abriga uma população de insetos nos seus espaços internos, nas cavidades entre paredes, no isolamento, nas frestas entre o piso e a fundação. Insetos que se alimentam de madeira, de tecido, de matéria orgânica acumulada em lugares que nenhuma vassoura chega. E em algum corredor escuro dessas mesmas paredes, uma lacraia está em movimento. Não na mesma direção, na direção contrária. Indo em direção às coisas que você não quer lá. Ela está lá há mais tempo do que você imagina. Vai continuar lá depois que você terminar de ver esse vídeo. E o trabalho que ela faz em silêncio, toda noite, nos lugares da sua casa, que você nunca consegue alcançar, esse trabalho tem valor real, mesmo que você jamais o veja acontecer. 30 pernas, 2 antenas, um histórico de proteção silenciosa que começou muito antes de você perceber que ela existia. Na próxima vez que ela aparecer na parede do seu banheiro de madrugada, segure o chinelo por 1 segundo, só 1 segundo, para enxergar não o que te assusta, mas o que está trabalhando para você no escuro, toda noite, sem pedir nada em troca. Você já encontrou uma lacraia em casa sem saber o que ela estava fazendo ali? Ou descobriu que você tinha muito mais delas do que imaginava? Conta nos comentários, eu leio todos. Se hoje o bicho mais alarmante da sua parede se tornou o mais útil, algo acabou de mudar na forma como você enxerga a sua casa. Essa mudança é exatamente o que essa comunidade foi construída para provocar.